Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós vamos falar sobre o que, né? A ação teatral. Lembrando que nas aulas anteriores nós já comentamos um pouquinho aí sobre quem, os personagens, falamos também sobre cenário, figurino, não é isso? E hoje a gente fala sobre o que acontece na cena, não é isso? Vamos lá? Bom, além dos personagens e do espaço cênico que a gente estudou nas aulas anteriores, um elemento muito importante é a ação teatral. Agora, o que vem a ser a ação teatral, né? Em que se consiste a ação, o que nós chamamos de ação teatral? Bom, em um espetáculo, os acontecimentos eles acabam constituindo a ação teatral. Ou seja, em um espetáculo teatral, o que é ação teatral? Não é isso? São todos os acontecimentos que acontecem na peça. Tudo que acontece durante uma peça, um filme, uma série, dentro de uma cena daquele filme, daquela cena, tudo que está acontecendo ali é o que nós chamamos de ação teatral. O que é que os personagens estão fazendo? Não é isso? A ação ela pode ser composta de diversas cenas. Também pode ser marcada pelo cenário e pode ser marcada pelos personagens que estão atuando. Né? A gente percebe que uma cena terminou e outra está começando, ou quando o cenário muda, ou quando o personagem entra ou sai de cena. Ou seja, ele entra ou sai do palco, né? A gente sabe que nesse momento aí está se mudando de uma cena para outra. Bom, o texto teatral é parte importantíssima do teatro, não é isso? Os textos teatrais, eles são escritos para serem encenados. Quando eles são apenas lidos, você pega para ler um texto teatral, ele acaba sendo literatura, né? Ele é um livro, ele só vai virar teatro de fato quando ele é encenado, não é isso? São aqueles textos que são escritos para serem encenados, é o que a gente chama de texto teatral, ou também chamado de peça teatral. Bom, um texto teatral, ele é organizado em atos, né? Pode ser que uma apresentação teatral seja organizada em um ato só, mas é comum que exista mais de um ato. E cada ato ele vai girar em torno de uma cena ou várias cenas. Cada ato se refere a uma cena específica. Tipo, primeiro ato, a ascensão de um personagem. Segundo ato, a queda de um personagem. Então, cada ato vai representar um tempo dentro da apresentação. Bom, o que é que vem no texto? No texto ele vem a fala dos personagens e tem as rubricas. O que são as rubricas? São as informações cênicas, ou seja, informação sobre a estrutura externa, sobre indicações com relação a cenário, a figurino, a iluminação, sobre a movimentação dos personagens, os personagens que entram, personagens que saem, as atitudes que os personagens devem tomar, os gestos que eles devem estar fazendo durante a apresentação, a entonação de voz, se ele vai estar gritando, se ele vai estar cochichando, se ele vai estar chorando. Então, todas as indicações para que o ator, quando for fazer uma apresentação, ou até para que o diretor também saiba o que é que deve acontecer naquela cena. 30, e na página 30 a gente tem aí um exemplo de rúbricas do texto aí do Alto da Compadecida, né, que é uma peça do dramaturgo, analista e professor e poeta Ariano Suassuna, né? Então, Ariano Suassuna, ele escreveu um texto teatral chamado Alto da Compadecida. Provavelmente vocês já devem ter assistido ao filme Alto da Compadecida, já passou diversas vezes na televisão. E aqui tem um texto, um trechinho do Alto da Compadecida, que a gente vai fazer a leitura para que vocês tenham uma compreensão de como as rubricas elas vêm trazendo algumas informações para essa apresentação. Bom, no Alto da Compadecida, no ato 1, aí lembra o que a gente falou, que dentro do texto teatral é comum que ele seja dividido em cenas e essas cenas em atos, né? E aí no ato 1 tem falando o seguinte, né? O palhaço fala:
Distinto público, imagina à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio, a saída para a rua é à sua esquerda. Bom, tudo isso que vem em seguida, aí na página 30, que está em itálico, né, entre parênteses, é a rubrica, né? Tem falando o seguinte, nesse texto aí, essa fala do personagem dará a ideia da cena. Se adotar uma encenação, pode ser conservada mesmo que se monte o cenário mais rico. O resto é com os atores. Aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Uma pequena pausa entre Chicó e João Grilo. Bom, nessa rubrica aqui, o autor ele explica que essa fala do personagem ela pode ser mantida, dependendo de como ele vai montar o espetáculo. E no finalzinho ele dá a ideia de sugestão de uma música para que o palhaço saia dançando. Ou seja, ele está dando a ideia de que o palhaço está saindo e um personagem está saindo e outros dois vai entrando. No caso, João Grilo e Chicó. Aí, continuando. João Grilo, ajoelhando-se em tom lamentoso. Esse lamentoso aí é o que? Quase chorando. Ou seja, ele vai se ajoelhar e quase chorando fala: lembra-te de nosso Senhor Jesus Cristo, Chicó. Chicó, Jesus vai contigo e tu vai com Jesus. Lembra-te de Senhor Jesus Cristo, Jesus. Bom, essa é a fala de Chicó. Que latomia é essa? Quer me agorar? E aí, João Grilo: ah, você está vivo? Estou. O que é que você está pensando? Não é besta, não? Aí João Grilo fala: você disse que era para chamar de padre de morte e começou a gritar por Padre João. Eu só pensei que está em agonia. Chicó, aí depois de esconder-se, dá-lhe com punho fechado: Padre João! Aí o padre aparecendo na igreja: que gritaria é essa? Fala afetadamente com aquela pronúncia e aquela estão em Leongroi, que chamava sacerdotal, não é isso? Aí Chicó fala: mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor benzer. Aí o padre fala: para eu benzer? E Chicó: sim. E o padre, com desprezo, desprezo, a rubrica, né? Um cachorro? E Chicó: sim. E o padre: que molequice, que besteira. Bom, aí só é um trecho pequeno, só para vocês terem a intenção de como funciona a rubrica, não é isso? Para que vocês tenham a noção da rubrica dentro do texto teatral. Bom, a gente tem então aí um pouquinho falando sobre a ação teatral. A gente já conhece então agora o que é ação teatral. É tudo aquilo que vai acontecer dentro de uma peça de teatro, né? São as ações dos atores, é o jeito dos atores falar, é o jeito deles se portar em cima do palco, é as informações com relação ao cenário, com a iluminação e até mesmo com o figurino que pode estar ali. Então, toda a ação que vai ser desenvolvida dentro de uma apresentação, dentro de uma peça, é que recebe o nome, então, de ação teatral, não é isso? E a gente viu que a ação teatral, ou que o texto teatral, ele pode ser dividido em cenas e em atos. Os atos eles vão dar a ideia de mudança de tempo, de mudança de tema, de contexto dentro da apresentação. Não é isso? Bom, pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. A gente já falou um pouquinho aí sobre o que a ação teatral, aquilo que acontece dentro da apresentação. Falamos um pouquinho aí também sobre o texto teatral. E eu vou pedir que vocês agora respondam a atividade que está sendo proposta para vocês, ok? Um abraço no coração e até a nossa próxima aula.